Olá pessoal, sou Davi Ramos Pereira, curso de Engenharia Agrícola, e o vídeo de hoje está relacionado à disciplina de Materiais de Construções da professora Ana Teresa. Hoje eu vou falar um pouco sobre os agregados. Agregados. O que são agregados? Quais seus tipos e classificações? Por enquanto, vamos focar em entender o que é um agregado, e a seguir vamos ver os seus tipos e suas classificações. Os agregados são, de forma bem resumida, são fragmentos de rocha propriamente conhecidos como areias e pedras. São grãos que não têm volume e nem formatos definidos. Geralmente, tais materiais são inertes, com propriedades e dimensões adequadas para serem utilizadas em obras de engenharia civil. Nisso a gente percebe que toda pessoa já viu algum agregado. Por mais que seja, a pessoa pode falar que não, mas sim, porque querendo ou não, você já passou por uma estrada de asfalto, por alguma casa construída por cimento, porque o agregado está ali, nos pequenos, como se diz, nos pequenos detalhes. Ninguém dá tanta falta, percebe-se eles assim, mas eles fazem toda a diferença no final. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Diferente dos tipos de fragmentos, são aproveitados em muitas obras de construções civis, como edificações, pavimentações, barragens, saneamento. Os agregados estão praticamente em todos os meios de construções. A classificação dos agregados pode se definir em duas. Os agregados miúdos, como podemos ver na primeira imagem, uma areia ilustrando um exemplo de um agregado miúdo. Na segunda já temos a imagem de uma brita, que é um exemplo de agregado graúdo. Voltando aos agregados miúdos. Estes consistem em areias e costumam ser usados na fabricação de argamassa para contrapiso, reboco, argamassa colante e também nos concretos. Já os agregados, por sua vez, estes correspondem às britas de 0 a 1 e são aplicados na feitura de concretos. Há ainda agregados que são de nível 2 e vai até a pedra maroada, e que na maioria das vezes são empregados em obras de pavimentação ou em contenções, como gabião, e ainda em concreto cicloscópico, o que é concreto de pedra. Nisso percebemos que os dois agregados basicamente estão em nosso meio em todo momento. Por mais que a gente não repare ou não dê muita importância, eles estão ali. A gente também tem que perceber que a classificação básica considera primariamente as dimensões dos agregados na construção civil, e por isso divide eles em miúdos e graúdos. Mas existe uma classificação mais específica, que leva em conta o método de produção. Nesse sentido, há agregados naturais e os artificiais, como vamos ver a seguir. Os agregados naturais, por sua vez, são aqueles que são encontrados na natureza. Já os artificiais são os que são fabricados ou que passaram por algum processo químico. Os agregados naturais. Os agregados naturais são os mais usados. São a areia, o cascalho e o pedregulho. Eles são encontrados no meio ambiente na mesma forma que são aplicados nas obras de construções. Já os artificiais, por sua vez, são fabricados ou modificados com processos industriais. Os agregados na construção civil também podem ser artificiais, como esses que eu acabei de falar. Como esses que eu vou falar agora, que é a argila artificial, argila expandida e a brita. Aqui nessa imagem nós podemos ver um exemplo da classificação dos agregados. Os de vermelho em cima são o tamanho dos grãos, que se define em dois, em agregados graúdos e miúdos. Embaixo nós vemos a origem dos grãos,
se eles é de origem naturais ou se artificiais. E no meio vemos uma terceira classificação, a densidade. Essa classificação seria só para definir se eles são agregados leves, normais ou pesados. Os leves seriam as argilas, os normais a areia, britas de granito e basalto, e os agregados pesados, por sua vez, seriam a barita e a limonita. Quais são as finalidades dos agregados na construção civil? Os agregados determinam uma característica variada no concreto, como resistência e retração, a um baixo custo, mas é necessário dispor de conhecimentos mais específicos e de tecnologias em relação à dosagem adequada dos materiais, considerando a importância dos agregados na sua mistura. Diversos ensaios são aplicados para sua utilização. Porque para você ter vamos supor, para você fazer um piso, para ele ter uma resistência boa, você tem que fazer a medida correta. Porque a sua durabilidade e sua resistência vai depender da maneira que foi utilizado os materiais. Como nós podemos usar como exemplo, essas praças que a gente vê algumas que são utilizadas com materiais baratos, econômicos, passa pouco prazo, já apresenta rachaduras, essas coisas. Nisso, a finalidade importante dos agregados na construção civil são diminuir o efeito de mudanças volumétricas resultantes da retração, que quanto maior a quantidade de agregados em relação à pasta do cimento, menor será sua retração. E transmitir as tensões que incidem sobre o concreto por meio dos grânulos, que os agregados tendem a resistir melhor à compressão que o concreto. Nisso a gente percebe que os agregados são basicamente compostos por misturas, são usados em misturas para fazer cimentos, argamassa, diversos outros tipos como eu citei atrás. E por hoje é isso. Aqui estão as referências que eu utilizei.